bem-vindos a mais uma edição do programa Cult Popcom. Hoje nós estamos com uma personalidade da cultura e da arte cearense. Ele que é professor universitário e pós-graduado em antropologia. Nós estamos aqui com José Mendes Fonteles Filho, o Babi Fonteles. Bom dia, Babi. Tudo bem? Muito grato, Júlio. Bom dia aqui aos amigos do cultpop.com. É isso aí, Babi. A gente vê que com toda essa sua formação e você atuando na área, né, assim, dali sobra tempo para escrever. Como é que você consegue realizar todas essas funções e muito bem? Na verdade, assim, o escrever sempre fez parte da minha vida desde a adolescência. Começando a escrever as primeiras poesias que depois viraram canções e mais adiante dos anos 20 em diante, isso se intensificou mais e eu passei a escrever mais cotidianamente letras de canções que eu mesmo musicava. E depois, por conta também da formação acadêmica, um pouco mais adiante, eu tive que escrever mais profissionalmente, vamos dizer assim, por conta da vida acadêmica. Então, artigos e dissertação de mestrado e depois tese de doutorado. De sorte que escrever fez parte da minha vida, do que eu fui me constituindo tanto como artista como acadêmico, né? E uma coisa que eu fiz ao longo desses anos foi favorecer também que outros escrevessem, os povos indígenas, professores indígenas em formação. Foi algo assim que me trouxe uma alegria, um prazer bem grande de perceber que um povo que até então não tinha domínio dessa ferramenta que é a leitura e a escrita, se descobre como intelectual também, com muitas histórias interessantes para contar e fazendo isso com uma competência reconhecida por muitas pessoas, inclusive essas agências responsáveis pela formação acadêmica no Brasil, como o MEC, né? Ministério da Educação e Cultura. Então, Está com os livros aí? Estou com os livros aqui, uma das coleções assim mais Olha a quantidade de livros aí que ele tem. Aqui nós temos duas coleções. Eu te falei que uma das alegrias e prazer foi exatamente fazer, né, contribuir para que os povos indígenas pudessem se tornar autores. Aqui nós temos uma coleção de 14 livros. Nesses 14 livros, que é do povo Tremembé de Almofala, eles estão escrevendo sobre temas que eles pesquisaram no curso de Magistério Indígena Tremembé Superior, que foi esse primeiro curso de formação. Eles escrevem o livro? Eles escrevem, eles são autores da pesquisa que originou esse livro. Então, meu trabalho foi organizar isso nessa forma de publicação de livro. Sim. Por exemplo, Medicina Tradicional do Povo Tremembé. É um livro bem original, produzido por eles, com conhecimento, né, da tradição deles com medicina. Outro livro, História da Educação Diferenciada Tremembé. Né? E aí tem outros vários que a gente poderia... É uma coleção de 14 livros, essa primeira coleção, com essas temáticas tremembés. E tem mais uma outra coleção também dessa mesma etnia, do povo Tremembé, de Almofala, que eles publicaram pelo MEC. Essa foi publicada pela própria UFC, Sim. Universidade Federal do Ceará. E essa pelo MEC. Nós temos aqui, por exemplo, Tremembé, Deuses do Mar. Nós temos Fundamentos Legais da Educação Escolar Indígena. Nós temos Dicionário do Pescador Tremembé. Descobrindo a Vida do Pescador Tremembé. Manual do Pescador Tremembé. Então, ao todo são 19 livros, tem mais um CD e um DVD que eu não trouxe agora. Quer dizer, você facilita, então, o próprio povo Tremembé historicizar a sua existência aqui nesse... Você é especialista nessa questão do povo Tremembé ou tem outros povos que você também atua? Tem outras etnias, mas a antropologia nos ensina a escolher um povo para ao longo da vida a gente poder se aproximar, se inserir no cotidiano, para a gente ter assim o mínimo de autoridade de poder falar que conhece alguma coisa a respeito daquele povo. E aí, como eu estava dizendo antes, acompanhar esse processo de aquisição dessa ferramenta que é a leitura e a escrita e vê-los se tornarem autores das suas histórias, dos seus livros, é algo assim que traz uma alegria grande. E mais ainda, é algo inusitado. É a primeira vez que a gente tem assim, uma coleção tão grande de livros produzidos por uma etnia indígena no Brasil, com esses temas produzidos a partir de um curso de formação de professores indígenas. Então, é algo original também na história do país, né? Essa coleção que está aqui. E aí eu tive assim um mérito, um privilégio de ser o organizador disso, mas... Vamos dizer assim, a produção intelectual mesmo é deles, né? Deixa eu te fazer uma pergunta sobre duas coisas. Primeiro, o que é Tremembé? O que significa Tremembé, a palavra, né? A outra, essa questão também deles serem
especializados, eles serem povos ligados ao mar. A jangada cearense tem alguma coisa a ver com os Tremembés? A criação, o formato da jangada? Do curso de História, na época que eu dava aula na UES, professora Joina Freitas Borges, atualmente na Universidade Federal do Piauí, lá no Departamento de Arqueologia. Então a Joina, ela conseguiu detectar o momento em que essa palavra surge para designar aquele povo, e não era um povo só, eram vários grupos espalhados, grupos pequenos, de 12, 15, 20, 60 pessoas ao longo desses 1000 quilômetros de costa, como eu dizia antes, que vai do Rio Açu, no Rio Grande do Norte, ao Gurupi, no Maranhão, passando aqui pelo que depois passou a ser chamado Ceará. Sim. E o Piauí. Então, a Joina detectou que no século XVII, passou a ser chamado, esse povo que era chamado de Tapuio, esses grupos, de Tremembé. Essa palavra ela já traz, vamos dizer assim, um encontro de algumas línguas. Um pouco da língua mesmo do Tremembé antigo, do tupi e do português, de sorte que ela já reflete esse processo de desencontros, de encontros, do que o pessoal chama dessa mestiçagem que está acontecendo ali. E eles se apropriam dessa palavra, passam também a se autodenominar com essa palavra, no momento Taramembé ou Tramambé, mas com esse mesmo significado. É um povo, fundamentalmente a palavra sugere isso, é um povo que habita uma região pantanosa. Porque a resistência se deu principalmente do grupo de Almofala, onde tem um mangue, ainda hoje ali na foz do rio Aracatimirim. É por isso que o nome Almofala também faz uma referência a isso, ao contrário do que alguns sugerem, que possam ter sido os árabes que estiveram ali, não é isso. Por causa do começo, eles mesmos contam isso, que os portugueses vinham, chegavam ali, e eles escondidos no mangue, assustavam os portugueses, Aí eles diziam assim, é a terra onde as almas falam. Alma por quê? Porque não viam as pessoas, viam suas vozes e pensavam que eram almas. Bem interessante. Então, são muitas histórias que esse povo tem para contar, dessa resistência, da sua cultura originária, da sua cultura tradicional. Então, esse povo é um povo, assim, como eu dizia, que para poder entender o que é o Ceará, e o que o Ceará veio a se tornar depois, é preciso conhecer esse povo um pouco mais de perto. Tá bom. Graças a Deus, graças a Deus, o Pai do Pão. Professor, o senhor atua também nos movimentos de formação de professores, Fale um pouco a respeito do curso de magistério indígena Tremembé Superior, o MITS. Esse curso, Júlio, ele é algo único que foi produzido na história da educação do país. E eu sei também que foram raros os que seguiram esse mesmo procedimento no mundo. Isso hoje a gente já tem esse levantamento. Por que ele é tão especial? Você imagina um povo, até então, 98% dos adultos não sabiam ler nem escrever. Uma comunidade, diria assim, analfabeta. Como é que uma comunidade analfabeta se apropria da técnica e do poder de criar um curso de nível superior? Porque, raciocine comigo, quem está autorizado a criar curso de nível superior é uma instituição chamada universidade. Dentro dela tem uma pró-reitoria de graduação, dentro dessa pró-reitoria tem um órgão chamado Câmara de Educação, que é responsável pela criação do projeto pedagógico desses cursos. Então, é um saber muito técnico, em que nem todos os professores, inclusive da universidade, sabem fazer isso. Existem técnicos especialistas na área de educação para criar esses cursos. E com os Tremembés, em 2006, nós iniciamos à revelia da universidade um curso de nível superior. Era um curso que, você tem uma ideia, não tinha recurso, não tinha reconhecimento oficial, então ele acontecia na aldeia e eram amigos meus, professores, que eu convidava para dar aula de graça, vamos dizer assim, como voluntários nesse curso. Durante 2 anos ele funcionou assim, sem nenhum recurso, totalmente como um trabalho voluntário.
Em 2008 é que nós aproveitamos um edital que saiu do MEC para fomento de curso de nível superior e pedimos a aprovação, né, de um projeto financeiro para esse curso e pedimos à Universidade Federal do Ceará que reconhecesse aquele curso dos Tremembés como curso de graduação na modalidade licenciatura intercultural. Foi o primeiro do Nordeste do Brasil e um dos primeiros do país. E a universidade reconheceu. Porque nós fizemos um caminho nesse processo de apropriação, que eu estava dizendo para você, que a comunidade fez, que não tinha como a universidade não aprovar. Nós conhecíamos da legislação, nós tínhamos aprovado o projeto financeiro. E aí foi muito interessante, porque esse curso ele aconteceu integralmente na aldeia Tremembé. Uma semana por mês. Criou estrutura lá ou lá, como estava? Lá do jeito que estava, na estrutura das escolas, era o espaço, com aulas de campo, com pesquisa feita pelos próprios indígenas e uma coisa inusitada. Você imagina um curso de nível superior de uma Universidade Federal do Ceará, que é uma das melhores do país, ter entre os membros do corpo docente pessoas que não fizeram um concurso, não sabem ler nem escrever? Pois eu lhe digo que esse curso teve entre os membros do corpo docente, né, alguns índios tremembés, como o cacique João Venâncio, Pajé Luiz Caboclo, Zé Biinha, Augustina Tuchal, que foram reconhecidos como docentes colaboradores e digo mais para você, eles foram remunerados, receberam por hora aula o mesmo valor que um doutor recebeu. Isso com parecer jurídico. Né? Sim, senhor. Quem era uma coisa única. Da época? Na época, o professor Gesualdo, né? Tudo feito dentro da lei, com parecer jurídico da Procuradoria Jurídica da Universidade. Essa é uma história que um dia a gente precisa contar. Só essa história, ela daria assim para a gente poder fazer um longa-metragem, porque foi uma coisa muito ousada e tudo dentro... Ainda é, né? Ainda é muito ousado, muito inusitado. E no dia 6 de março de 2013, 36 professores da etnia Tremembé receberam um diploma único e exclusivo de professores do Magistério Indígena Tremembé Superior formados pela Universidade Federal do Ceará. Então é um curso único, exclusivo, com essa história de sucesso. 2 anos depois, veio uma equipe do MEC que faz a avaliação dos cursos e deu a nota máxima é 5, deu a nota 4.7 para esse curso. Né? Então foi muito bem avaliado e a produção intelectual eu já mostrei para vocês. Sim, toda que é aquela coleção de livros lá. Professor, atualmente o senhor coordena o Programa de Apoio aos Processos de Subjetivação e Educação Indígena, o APSEI, né? Também é membro do Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação. Como é que é isso? Me explique melhor tudo isso. Como é que esses projetos funcionam? Como é que o senhor atua nesses projetos? O APSEI, né, que é um nome que eu inventei para um programa de extensão que eu criei há mais de 10 anos, chamado Apoio aos Processos de Subjetivação e Educação Indígena. Esse programa, ele está na base desse projeto tão ousado que eu lhe falei, que foi a criação desse curso de nível superior com a comunidade Tremembé para formar os professores Tremembé. Então, esse programa, na época era um projeto de extensão, ele nasceu com essa intenção de apoiar as lutas dos povos indígenas do Ceará. Eu digo sempre que no dia que esse país respeitar os povos indígenas e os seus direitos, isso é o sintoma, é a régua que vai medir que o conjunto da sociedade brasileira já alcançou plenamente seus direitos. Porque se você pegar o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil, os piores índices não estão nas favelas, por exemplo, do Rio de Janeiro, estão nas aldeias indígenas do país. Sim. Por exemplo, mortalidade infantil, expectativa de vida, renda salarial, onde todas essas coisas é menos e outras coisas, infelizmente, ainda hoje, é nas aldeias indígenas. Então, esse programa ele nasceu com esse intuito de apoiar as lutas dos povos indígenas, tomando como ponto inicial exatamente a luta por educação. Né? E um dos frutos mais inusitados, mais lindos, mais belos, e que trouxe uma mudança significativa na vida dos povos indígenas, principalmente dos Tremembés e dos outros povos que participaram de um segundo curso também que eu criei,
Tapeba, Pitaguari, Canindé, Genipapo, Canindé e Anacer, são esses cursos de formação de professores, porque pela porta da educação e das escolas indígenas, começaram a chegar nas aldeias recursos que do longo desses 500 anos não tinha acontecido ainda. Uma segurança alimentar, pode parecer pouca coisa, mas a merenda escolar trouxe uma segurança alimentar para as aldeias. Pessoa que está de fora, na cidade, às vezes não tem noção disso. Um salário de professor, mesmo sendo um contrato temporário, como ainda hoje é, infelizmente no Ceará, o governo não resolveu esse problema, ainda não quis fazer concurso para professor indígena, e aí fica dizendo que é problema técnico, isso não é isso. É falta de vontade mesmo política de resolver isso, tá? Porque os meios têm para fazer isso. Então, mesmo assim, contratos temporários, né? Mas trouxe recursos para dentro da aldeia que não existiam. Até então, quando entrava algum dinheirinho, era do salário, né, do pagamento das pensões dos aposentados. E a escola veio trazer um aporte financeiro incrível. Hoje você chega nas aldeias, você vai encontrar, por exemplo, até alguns indígenas com carro, casas construídas de tijolo. Pois ela hoje vai descer, vai ver a baia voar. Entendeu? Então eles requerem esse status, não é? De poder consumir até esse modo de vida, com toda a ambiguidade que isso tem. Mais na frente eu sei que eles vão rever isso. Mas é para ver se tem uma relação menos desigual com a sociedade envolvente. Isso é preciso as pessoas entenderem, senão só vão entender pelo viés da aculturação ou desaculturação do indígena, tá? Então esse programa de extensão, ele veio apoiar essas lutas, principalmente a luta pela demarcação dos territórios, que é algo que continua sendo importantíssimo na pauta, né, dos povos indígenas. Toda essa luta pela educação, né, ela tem um objetivo maior, é preparar as novas gerações para a conquista e a gestão dos territórios indígenas. Não basta conquistar, tem que gerir esse território e gerir nos tempos atuais. Então, hoje a formação acadêmica é fundamental para as novas lideranças indígenas. É uma coisa interessantíssima que está acontecendo no Brasil. Isso trouxe uma espécie de observação nacional sobre esse seu projeto e também se isso teve uma repercussão internacional? Sim, teve, né? E aí eu adentro nesse projeto, né, que é um programa também de pesquisa, que é o Observatório Internacional, né, de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica. Ele nasceu inicialmente de um projeto da UFRJ, através de uma colega minha, professora Mônica Pereira dos Santos, e com uma articulação internacional, Cabo Verde, Espanha, Portugal, Grã-Bretanha. Recentemente também chegou México, Chile, temos contato com o Canadá, Angola está chegando, tem contatos com Itália e Suíça. Então a tendência é esse observatório crescer. Nós estamos interessados em ver de que maneira é que professores que estão sendo formados nessa rede que nós criamos com esses países, como é que eles estão sendo formados para essas questões, inclusão social. Não dá para imaginar que a universidade seja um lugar somente de produzir ciência. Essa ciência precisa estar, né, a serviço exatamente daqueles que estão a necessitar de um Estado, de uma intervenção da sociedade, né, que favoreça, para que possam ter seus direitos garantidos. Por incrível que pareça, você vai encontrar situações em países ditos de primeiro mundo, que necessitam também, não é, de um Estado mais social. E a universidade precisa ter sensibilidade e competência para formar professores, formar educadores que tenham competências nessas questões, tanto para ensinar quanto para intervir. Então, a função do observatório é essa. E eu participo do observatório com essa pesquisa feita com formação de professores indígenas aqui no Nordeste do Brasil, né? E o nosso intuito é que nós possamos ter, num tempo breve, né, se Deus quiser, uma universidade mais comprometida, né, com esses segmentos da sociedade que necessitam exatamente de políticas públicas mais favoráveis, né, para que a gente crie sociedades mais justas, mais igualitárias, né, mais equânimes. É isso.